Oi, eu sou Danilo e esse vídeo vai ser um complemento às anotações que tem no livro de física do Halliday, na parte de termodinâmica. Hoje eu vou falar sobre oscilações moleculares, que são uma outra forma de grau de liberdade. Bom, primeiro para definir o que são graus de liberdade, são basicamente as formas como uma molécula pode se mover no espaço. Então temos movimentos de translação, de rotação e, por fim, temos os movimentos oscilatórios, que não ficaram muito bem comentados nas obras do Halliday, e hoje eu vou dar uma introdução básica a esse assunto. Bom, os graus de liberdade eles são muito atrelados a basicamente dois fatores, que seria o número de átomos em uma molécula, que eu vou definir como essa variável n, e além disso ela também é muito atrelada à geometria da molécula. Então, dessa forma, temos essa seguinte relação. Seja uma molécula com N átomos, cada átomo ele pode ser descrito com três coordenadas. No caso, ela pode ser descrita com três coordenadas cartesianas. Eu poderia descrever ela com coordenadas esféricas também. Mas enfim, sabendo disso, temos essa relação que o número de graus o número de graus de liberdade que uma molécula assume é igual ao número de coordenadas que descreve sua posição. Então, sabendo que cada átomo tem três coordenadas e eu tenho n átomos nessa molécula, eu concluo que uma molécula vai ter 3n graus de liberdade. Bom, para o caso mais básico, temos as moléculas diatômicas. Portanto, o n, que é o número de átomos, seria igual a 2. Esse é o caso mais básico porque ele só vai ter dois átomos, então vai ser sempre uma geometria linear e dessa forma ela só vai ter um grau de liberdade de oscilação, que seria esse modo que está representado na imagem. A distância entre os átomos ela vai diminuir e aumentar de forma cíclica. Para confirmar essa teoria, né, a teoria de que 3n é o número de graus de liberdade de uma molécula, vamos pegar o exemplo de uma molécula linear de dois átomos com o exemplo do oxigênio. Sendo n igual a 2, a gente espera que o número de graus de liberdade seja 3 vezes 2, ou seja, 6. Bom, a gente sabe que ela vai ter 3 graus de translação, ela pode se mover ao longo dos eixos x, y e z, e como ela tem uma geometria linear, ela vai ter só 2 graus de rotação, porque uma, ela não rotaciona ao longo do eixo definido pela, pela reta que passa pelos seus dois átomos, portanto apenas 2 graus de rotação. Sabendo disso, como a gente espera um número de graus de liberdade igual a 6 e temos já 5 graus de liberdade, só sobra um para o grau de oscilação, que é justamente aquele grau de oscilação que a gente tinha falado antes. Bom, agora para moléculas poliatômicas com 3 átomos ou mais, a complexidade vai aumentando. Aqui nessas 3 GIFs eu tenho o caso de uma molécula triatômica, pode ser, pode ser água, por exemplo, e os movimentos de oscilação vão envolver basicamente duas coisas, que seria uma torção, de forma que existe uma variação angular entre três átomos. No caso da água, por exemplo, o ângulo formado pelos dois átomos de hidrogênio em relação ao átomo central ele vai variar. Além disso, pode ocorrer a extensão, que é a mesma coisa que ocorria numa molécula diatômica, que a distância entre um átomo e outro vai variar, ambos de forma cíclica, de forma que pode ser descrita por um MHS. Agora, aqui a gente separa dois casos diferentes para moléculas poliatômicas. Caso ela tenha uma geometria linear,
a gente pode achar os modos de vibração, que são os graus de liberdade de oscilação, com essa fórmula 3n-5. Caso ela tenha uma geometria não linear, seria 3n-6 modos de vibração. Então vamos pegar um exemplo, o NO3, nitrato. A gente sabe que ele vai ter 4 átomos, portanto 3n a gente espera que seja igual a 12. Dessa forma, sabendo que é um átomo, é uma molécula de geometria não linear, ela vai ter 3 graus de rotação, além dos 3 de translação que toda molécula vai ter. Então até agora a gente soma 6 graus de liberdade, e como a gente espera 12 graus de liberdade, a gente sobra com 6 graus de oscilação para a unidade. Em uma oscilação molecular, a amplitude do MHS descrito por esses átomos, ele pode ser alterado de acordo com o nível de energia existente nessa molécula, existente entre as ligações dessa molécula. Eu posso aumentar ou diminuir essas ligações de duas formas. Temos a colisão entre moléculas, que pode fazer com que uma molécula ganhe mais energia ou que também perca mais energia. E temos também a absorção de ondas eletromagnéticas. Então, uma molécula pode absorver uma onda de forma que ela receba mais energia e aumente a amplitude do movimento. Ela também pode emitir energia na forma de fótons, por exemplo, de forma que essa oscilação seja menor. Por fim, vamos falar um pouco sobre a frequência entre essas oscilações moleculares. Bom, a frequência ela sempre vai ser inerente ao tipo de ligação presente nessa molécula, independente do quanto de energia ela tenha. Então, por exemplo, ao haver uma colisão entre uma molécula, ou ela absorver ou emitir alguma onda eletromagnética, a frequência do movimento harmônico simples sempre vai ser o mesmo. E isso dá uma aplicação interessante para a gente, porque, por exemplo, se eu tiver um dispositivo que emita várias frequências diferentes e eu jogar essas frequências, essas ondas eletromagnéticas em uma molécula, eu posso saber que ligações estão presentes nesse composto, já que uma ligação sempre vai absorver uma frequência similar à de seu movimento harmônico simples.